bom dia. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde constatou que nos últimos 5 anos o consumo de álcool entre os homens dobrou e triplicou entre as mulheres. Porque elas estão bebendo mais e adotando um padrão de consumo considerado pesado pelos especialistas. A nossa convidada para falar do assunto é a psicóloga Lívia Pires Guimarães, especialista em dependência química e membro do Centro de Referência sobre Drogas da UFMG. Ela vai nos explicar também por que a forma de beber aqui no Brasil é tão mais perigosa do que o tipo de consumo feito em outros países. Qualquer consumo de álcool pode levar a algum risco. E os estudos mais recentes estimam que pelo menos 12 milhões de brasileiros sejam alcoólatras. Bom dia, Lívia. Bom dia, Érica. Esses dados novos, que mostram as mulheres bebendo mais, eles já são até uma confirmação de uma tendência, né, Lívia? Isso vem acontecendo com o tempo. A gente está atualmente com alguns dados preocupantes. A gente percebe que a gente tem uma mulher dependente de álcool para cada 2 a 3 homens dependentes de álcool. E na adolescência, essa diferença de padrão, essa frequência de consumo, ela já não se distingue mais. As meninas estão bebendo tanto quanto os meninos. Tanto quanto os meninos. O padrão de uso, ele está tanto quanto os meninos. E preocupa também que no Brasil, a dose diária de consumo de álcool supera a média mundial. A gente tem países, que a Alemanha lá com a cerveja, Sim. A França com o vinho, mas as pessoas bebem pouquinho a cada dia, né? Sim. No Brasil, a gente está vendo esse aumento e ele é mais preocupante. Ele é preocupante para todos, mas ele tem especificidades quando o aumento é na mulher. Porque na mulher, a gente sabe que por vários fatores, mas corporalmente, a mulher tem menos água no corpo, a mulher tem menos enzima que metaboliza o álcool, consequentemente, a concentração de álcool na mulher fica mais elevada no sangue. A mulher é mesmo mais fraca para o álcool, biologicamente. Ela é mais vulnerável às consequências. A gente sabe que a mortalidade por complicações, ela também, por complicações cardiovasculares, por complicações gastrointestinais na mulher é maior. Biologicamente, psicologicamente, a gente também tem questões que a mulher ela é mais vulnerável do que o homem. E antes da gente começar o programa, você estava me falando que esses dados ainda nem refletem a realidade, porque tem muita mulher bebendo em casa. Escondida. Isso. Culturalmente, quando a gente passa e vê num boteco homens bebendo, num barzinho homens bebendo, a gente tem um entendimento diferente quando a gente vê mulheres que elas são moralmente condenadas por estarem lá. Isso ainda existe. E quando a gente percebe um quadro aí de alcoolismo mesmo instalado, já atribui-se conotações estigmatizantes para essas mulheres que estão ali bebendo. Elas ficam mais vulneráveis, mais expostas a violências, elas sabem disso e muitas têm optado por beber em casa. Então elas fazem a compra do supermercado e levam a bebida para casa ou pedem para os filhos irem até o bar, comprar bebida para elas e elas bebem em casa e vai agravando ali escondido, em segredo, às vezes da própria família, as complicações e os agravamentos do padrão de uso dela. E a mulher, em relação ao homem, ela procura mais tratamento ou menos? Não, a gente também percebe que a gente tem uma mulher em tratamento para cada 4 ou 5 homens dependentes de álcool que estão se tratando. Então elas procuram menos ajuda? Elas procuram menos ajuda por diversos fatores, mas também existem as ajudas que também não estão preparadas para receber a mulher. Então tem esses dois lados. Vamos começar então da procura da mulher, Tem algumas questões que complicam também. A gente sabe que a mulher alcoolista, ela tende a buscar um alcoolista também para se relacionar. Então, e o relacionamento para a mulher, ele é muito importante, O namoro, o parceiro, a relação que a mulher tem
com o relacionamento é diferente. Ela atribui muito valor a isso. Então, se o homem já tem um padrão de uso pesado, já tem uma dependência instalada, ela vai tender a acompanhá-lo. Então, entre eles, começa a haver um sistema de proteção mútua que atrasa a busca de ajuda. Um vai mascarando o problema do outro, ela vai se expondo a violências domésticas, a outra, violência sexual, e uma coisa vai piorando a outra, mas vai ficando ali, dentro de casa. Temos isso. Agora temos também os serviços que eles não estão prontos para as complexidades da mulher. A mulher fica grávida, a mulher tem as questões hormonais. Então tem todo um sistema que precisa ser levado em consideração para tratar, né? Fala-se que é mais difícil tratar a mulher. Não é mais difícil, mas há complexidades ali, né? Coisas que específicas, né? Ser levadas em consideração. Sim, a mulher ela fica grávida, então se ela está bebendo, ela não consegue parar durante a gravidez, e aí o manejo é diferente. E depois ela quer amamentar, vai amamentar, pode amamentar, isso muda o manejo todo do tratamento. Olivia, por exemplo, e em grupos, né, que no Brasil os alcoólicos anônimos fazem um papel importantíssimo nesse tratamento. Por exemplo, nesses grupos, as mulheres e os homens frequentam juntos e igualmente? Frequentam juntos e igualmente, sim. E elas, inclusive, algumas mulheres eu já conheci, me relataram isso nos grupos de alcoólicos anônimos, que exatamente o anonimato fez com que elas se sentissem mais seguras, mais à vontade para poder buscar lá. Que então elas estavam com medo, né, de serem condenadas, de serem estereotipadas, estigmatizadas, e ali o anonimato, elas pensaram que poderiam resguardá-las mais. Estava em segredo, continuou em segredo. E buscaram, e muitas obtêm sucesso em Alcoólicos Anônimos. Agora, Olivia, a mulher que bebe muito, né, eu imagino que o reconhecimento de que isso está sendo prejudicial é mais difícil. Quer dizer, em todo alcoólatra tem uma dificuldade de aceitação, uma negação inicial, né? Na mulher, com todos os papéis, né, que ela se sente pressionada a cumprir, né? Porque ela tem que ser boa mãe, boa cuidadora da casa, profissional e tal. Deve ser ainda mais complexo isso, né? Aí, de novo, mais duas coisas que dá pra gente poder pensar. Uma é em relação a esses papéis. A gente percebe que para a mulher, se a gente pensar em fatores de risco para o uso de substâncias psicoativas e para o uso de álcool, a gente percebe que na mulher os fatores ambientais, eles são mais intensos do que os fatores genéticos. Ah, tá. Então, ela não bebe tanto por uma tendência familiar, por uma disposição biológica. É mais porque alguma coisa que estão acontecendo em volta dela. Então, se ela está sendo exposta a violências, diversas violências, e por que não dizer, o estilo de vida que a gente está levando hoje é violento. A pressão social, eu como mulher, eu tenho que cuidar bem do meu filho, eu tenho que ser bem-sucedida profissionalmente, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que administrar a casa, eu tenho que ser magra, eu tenho que estar maquiada, com a pele bonita, é muita pressão. Eu tenho que ser muito plena, muito bem-sucedida, isso é violência, né? E isso daí se cobra o tempo todo. Associado com a violência sexual, associado com a violência doméstica, tantas violências vulnerabilizam a mulher. Então, a partir dessa vulnerabilização, ela busca o uso de álcool, passa a fazer o consumo de álcool, né? Por causa disso, pressionada por esses fatores ambientais, e aí o uso de álcool a torna ainda mais vulnerável, ainda mais suscetível a novas formas de violência, e aí as coisas vão tendendo a agravarem-se. E tem, parece que tem uma faixa etária também ali das mulheres que já criaram os filhos depois da menopausa, ali, né, chegando na terceira idade, que começam a beber nessa idade também, né? Parece que tem a ver com uma perda do papel, da função social delas, né? Aí a gente já começa, a gente está entrando em momentos
né? Os estudos estão conseguindo, graças a Deus, estamos conseguindo ter informações, Érica, para a gente poder entender o padrão de uso e a função da substância psicoativa para cada época da vida. E aí a gente está aí vendo o alcoolismo no idoso e aí na idosa também, que aí também atribui-se a muitas coisas. A mulher e o homem também, mas hoje a gente está falando de mulher, ela está muito sem identidade. Qual que é o lugar dela agora? Antes eu sabia que meu lugar era em casa. E agora, qual que é o meu lugar? Então, o meu lugar é no mercado de trabalho. Quando eu aposento, qual que é meu lugar? Uma vez eu fui chamada por um certo sindicato para poder dar uma palestra e tentar assistir os aposentados daqui, fazem parte daquele sindicato, porque eles perderam a identidade completamente depois que eles aposentaram. Quer dizer, a mulher se aposenta, aí os filhos crescem, né? Quer dizer, todas aquelas responsabilidades que ela tinha se esvaziam. Os papéis que ela desempenhava, ela vivia para o outro, ela vivia para aqueles nomes, para os papéis. Mas e ela? E as realizações dela? Né? Isso não foi bem cuidado ao longo da vida. Chega na terceira idade e aí? Ela fica contando com netos que vão chegar, ela fica à mercê, ela permanece vulnerável a fatores ambientais. Tá certo. Lívia, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre mulheres e bebida. Já já.